Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Diante deste salmo maravilhoso que nos convida a louvar a Deus, façamos o nosso voto de dependência ao Senhor. Amada igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam toda a sua saudação. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção neste momento de culto. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te damos graças e rendemos honras, glórias e louvores ao teu nome. Pois como Deus da aliança, um Deus fiel, tu conduz o teu povo para estar diante de ti neste segundo culto, nesta santa assembleia, para que possamos, Senhor Deus, ser fortalecidos por Ti. Portanto, pedimos ao Senhor que uses a Tua santa palavra e o Teu Santo Espírito para trabalhar as nossas vidas, para que possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dai-nos mais amor, dai-nos mais da Tua graça, acrescenta-nos a fé, a confiança, a perseverança, a fidelidade a Ti, ó Deus. Abençoa não só o culto aqui em Maragogi, mas em Barra Grande, São José, em todo o Brasil e mundo, onde o povo se reúne debaixo do Teu nome, para Te adorar e celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte. Dai-nos reverência diante de Ti, instrui-nos com a Tua palavra, Senhor, para que possamos voltar fortalecidos e confortados pelo Santo Evangelho e as boas novas. Receba a nossa adoração por causa de Cristo Jesus, pois é no nome dele, Senhor, que nós nos aproximamos com temor e tremor diante de Ti, rogando assim as Tuas bênçãos, ó Pai. Oramos em nome de Cristo. Amém. Vamos
continuar louvando ao Senhor, meus irmãos. Agora, o hino de número 28. Mostrai-vos ante o Criador, adorai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito, louvai, louvai-o, louvai-o. Meus amados irmãos, vamos para o momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 11 ao 18. Pela graça de Deus, hoje chegamos ao final desta epístola. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 ao 18. O título é Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais,
ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Até aqui, irmãos, faremos mais uma vez rogando a iluminação do Santo Espírito. Senhor Deus, tu que habita na luz inacessível, em ti não há variação nem sombras. Tu és um Deus que não muda. Portanto, rogamos que nos envie a iluminação, Senhor, para entender esse texto, para que possamos sair daqui edificados com as verdades desse texto bíblico também. Que o teu nome, o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, seja exaltado. Sê conosco, Senhor, pois somos vasos de barro e carecemos do teu auxílio, carecemos da tua ajuda. Em nome de Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, chegamos hoje à última parte da carta, da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esta epístola é considerada uma epístola muito maravilhosa por grandes homens na história, principalmente pelo reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero considerava essa epístola a melhor. Ele dizia: eu me casei com ela, ela é a minha Catarina, que era o nome da sua esposa. E neste último momento, irmãos, que estamos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai trazer as últimas exortações, fechando esta carta. Todos nós, de alguma forma, buscamos reconhecimento. Isso já está no coração do homem. Alguns procuram por meio de títulos, outros por meio de conquistas, ou ainda por sinais externos. E chega a dizer: veja, eu pertenço a isso, eu sou dessa instituição, veja e perceba como os meus títulos me tornam importante. No mundo antigo, existia também, principalmente no judaísmo, algo que dava um certo status à pessoa no aspecto da religião, que era a circuncisão. A circuncisão era algo que, como sinal religioso, né, que dava um status à pessoa que a possuía. Mas hoje, também, embora não seja mais a prática, né, no meio da igreja do Senhor, essas questões da velha aliança, mas ainda existe aquele desejo de mostrar as nossas medalhas. Mas esta carta aqui do apóstolo Paulo, ele surpreende, ele choca, vamos assim dizer, com seu término. Ele não está aqui exibindo os seus diplomas, a sua formação, a sua sabedoria. Ele não fala dos seus feitos gloriosos. Ele não apresenta o seu currículo espiritual para que o povo olhe e diga assim: oh, como Paulo é sábio. Ele mostra cicatrizes. Ele fala de feridas físicas que está em seu corpo. A única coisa de que me glorio, ele vai dizer, é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a mensagem do apóstolo é clara. Aqueles irmãos, aquelas igrejas, Listra, Icônio, Derbe, aquela região ali, várias igrejas da Galácia, eles deveriam ter em mente a sua verdadeira identidade e ter bem claro em sua mente o que deveria levar eles a se alegrarem, a se orgulharem. A glória não era a questão da prática da circuncisão, mas a cruz de Cristo. O cristão, ele tem a sua identidade na cruz, não como um símbolo, não como algo de ritos, nem aparências externas, mas de fato no significado da obra, do sofrimento, do que a cruz de Cristo proporcionou e proporciona para a igreja do Senhor. Então a ideia central nesse texto, meus amados irmãos, esta verdadeira identidade, essa nova criação que Paulo vai falar, pois Cristo irrompe a história para restaurar tudo aquilo que o primeiro Adão havia derrubado com o pecado. O pecado arruinou. O primeiro Adão trouxe morte. O segundo Adão trouxe vida. O primeiro Adão, a criação geme. O segundo Adão está restaurando todas as coisas. E ele começa a partir da nova criação, de operar poderosamente no coração do homem caído, com seu espírito e com sua palavra. Então, observarmos esses versículos de 11 a 18, nós podemos ver três coisas importantes. Nós vemos que Paulo vai destacar o contraste entre a glória humana e a glória de Cristo, e aí ele vai estar denunciando
os falsos mestres que se orgulham da circuncisão e queriam a circuncisão por outras intenções, que nós vamos ver já já no texto. Ele coloca bem firme a cruz de Cristo, a centralidade, é o versículo 14 e 16, onde ele afirma a sua única glória nesta vida é a cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo. E por fim, ele destaca as marcas de Cristo em sua vida. Ele apresenta, assim, as suas próprias marcas. Provavelmente foram as cicatrizes que o apóstolo Paulo recebeu de diversas perseguições em diversos lugares que ele levou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, é um testemunho de sua fidelidade a Cristo. E, por fim, ele encerra trazendo uma bênção para a vida daquelas igrejas, enfatizando a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nesta noite, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus no seguinte tema: a glória do cristão está na cruz e na nova criação. A glória do cristão. E vamos ver 3 pontos. Vamos ver, o texto nos apresenta a rejeição, rejeitando a glória que vem dos homens, gloriando-se somente na cruz de Cristo e pertencendo inteiramente a Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você observar direitinho, irmãos, Paulo começa no versículo 11 dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ele abre ele fecha, melhor dizendo, esta última porção da carta aos Gálatas, chamando a atenção daquelas igrejas ao que ele vai dizer. Quando ele fala vede com grandes letras, aqui quem interprete, dizendo que devido a um problema de visão que ele tinha, ele escrevia com letras grandes. Há quem defenda essa ideia, porque acredita-se que a enfermidade que ele tinha era um problema na visão. Mas não se tem tanta certeza quanto a isso. Porém, era prática no mundo antigo, irmãos, quando se queria enfatizar algo e chamar a atenção, escrever com letras grandes. Ainda não tinha um processo de deixar em negrito ou sublinhar. Mas quando se queria chamar a atenção da igreja em um texto ou em um escrito, numa carta, geralmente escrevia com letras grandes. Isso aqui nós vemos que Paulo, ele está dizendo que fez de próprio punho. Possivelmente toda a carta, mas é mais aceito que seja esse finalzinho da carta. Por quê? Porque existia, meus irmãos, a prática de ser usado secretários, onde o apóstolo ditava a sua carta e o secretário escrevia. E, por fim, ele dava a sua assinatura, geralmente no fechamento da carta, quando ele olhava e via que tudo aquilo, aquelas ideias, foram de acordo com aquilo que ele havia ditado para o seu secretário, que era chamado de escriba ou amanuense. E não é só a epístola aos Gálatas. Você pode ver, por exemplo, a epístola de Filemon. Você pode ver Filemon. O versículo 19 diz: eu, Paulo, de próprio punho o escrevi. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevi. Outro texto que diz que Paulo também, no final, escreveu de próprio punho, encontra-se em 2 Tessalonicenses, você pode ver também na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo de número 17. Ele diz o seguinte: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Então, essa de 2 Tessalonicenses 3,17 mostra essa prática de, no final das cartas, o apóstolo Paulo, ele assinar. Porém, havia casos em que o próprio secretário se identificava dizendo que era o autor da carta. Por exemplo, a carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 22, nos diz assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola,
vos saúdo no Senhor. Ora, a Epístola aos Romanos foi escrita por Técio ou por Paulo? A Epístola aos Romanos foi escrita por Técio. Mas a autoria, a ideia, quem ditou é o apóstolo Paulo. Então, o versículo 22 do capítulo 16 aos Romanos, meus amados irmãos, é uma prova de que existia no mundo antigo a prática de usar secretários para estarem escrevendo as epístolas, que eram inspiradas pelo Espírito Santo, ao momento também que o apóstolo estava ditando a ele. Então, Paulo quer dar ênfase aqui no final desta carta. Paulo está dizendo, com grandes letras, ou melhor dizendo, na nossa versão, letras grandes vos escrevi. E o que é que ele escreveu? Literalmente, irmãos, do capítulo 11, do versículo 11 ao 18, é chamado de micro-gálatas. É como se você quisesse saber o assunto todinho da carta de Gálatas e não quisesse ler todos os capítulos, é só ler do 11 ao 18. Porque muitas das verdades que estão na carta está sendo dita aqui de forma breve, de forma resumida. Então, ele está fechando com chave de ouro esta epístola. Então, no 12, ele diz, todos que querem ostentar-se na carne. Então, veja que ele já havia falado das obras da carne, e haviam falsos mestres que estavam no meio das congregações perturbando, e esses falsos mestres estavam tendo orgulho em sua carne, porque orgulho é obra da carne, e eles estavam se achando, e eles estavam constrangendo as pessoas para que fizessem a prática da circuncisão. Eles queriam que eles circuncidassem. E aí Paulo, ele vai deixar uma coisa interessante. Ele vai dizer, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo agora revela perante todas aquelas igrejas qual é a primeira motivação que eles queriam que as pessoas praticassem a circuncisão. A primeira coisa que o apóstolo Paulo mostra nesse texto, versículo 12, meus irmãos, é que aqueles falsos mestres estavam dizendo assim, olha, se esses gentios não praticarem a circuncisão, vai vir perseguição. Porque eles vão dizer que não fazem nada porque acreditam na cruz de Cristo. Mas é necessário praticar a circuncisão. O Império Romano não perseguia os circuncidados, mas perseguiu muito os crucificados, os que criam na doutrina da cruz, nos que criam em Cristo como Senhor. Então, Senhor é César ou Senhor é Cristo? Isso é um problema para a política daquela época. Então, dizer que acreditava na cruz de Cristo, apesar de ser um escândalo para o judeu, eles tinham em mente de que não queriam perseguição para a vida deles, não para a igreja, não. Então eles chegaram com essa conversa, dizendo, olha, eu quero que vocês façam a prática da circuncisão para que não venha perseguição por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo para o judeu, meus irmãos, é algo maldito, é algo horrível. O judeu jamais creu que o Cristo que morreu na cruz é o seu Messias, que é o seu Salvador. Para ele, este fim é um fim sem glória. Jesus foi assassinado, acabou-se. Não é Cristo, é o impostor. Cospem quando vê a imagem da cruz. Os não acreditam que Cristo é o Messias. Para ele, o Messias virá de cavalo branco, será um grande rei, vai trazer paz a todas as terras, vai reconstruir o templo de Jerusalém, os sacrifícios vão voltar de novo, e esse Messias será um Messias guerreiro e forte. Não, um nazareno que andou pela Galiléia e que terminou na cruz. A cruz para ele é escândalo. Então esses judaizantes queriam que aquelas igrejas vivessem na circuncisão para que não fossem perseguidas por causa da cruz de Cristo. E ele continua no versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Então ele já entrega esses mestres dizendo, olha, até este que se deixa circuncidar, que é para cumprir a lei, eles não guardam a lei. Por quê, meus irmãos? É impossível um homem caído em Adão conseguir cumprir perfeitamente a lei de Deus. E aqui Paulo já está dizendo, até estes que estão cumprindo o rito da circuncisão, eles não conseguem guardar a lei de Deus. Estão querendo colocar fardos pesados sobre vocês. Antes querem que vos circuncideis
E aí Paulo vai revelar agora o segundo motivo. O primeiro foi a perseguição. O segundo motivo é, eles querem que vocês façam a circuncisão para se gloriarem na vossa carne. Então Paulo está entregando mesmo, de bandeja, a motivação maligna do coração desses falsos mestres. Estavam dizendo assim, olha, eles querem ter um relatório de circuncidados. Eles querem chegar nos cantos assim e dizer, está vendo aquelas igrejas gentílicas da Galácia? Listra, Derbe, Icônio, todos aqueles que vieram do paganismo. Nós conseguimos pregar a circuncisão e todos eles praticaram a circuncisão. Veja como nós somos bons. Olhe para os números, olhe para o crescimento e veja como é algo glorioso que nós podemos fazer. Paulo está dizendo, eles querem fazer isso para se acharem o tal, para se gloriarem na vossa carne. Que atitude maligna, irmãos. Que coisa terrível. Então Paulo está incentivando a igreja a rejeitar esta glória que vem dos homens. Ele está denunciando os falsos mestres, que estavam buscando reconhecimento em meio à circuncisão. A verdadeira fé, aqui que Paulo está contrastando, não se apoia nesses ritos, nem nessas tradições, nem nessas aparências, para conquistar status, ou ser bem visto, ou ter números, ou ter resultados, que é a tentação de tantas pessoas. Mas Paulo está dizendo para aquela igreja e para aqueles crentes que eles podem viver gloriando-se em outra coisa. Em outra coisa. E Paulo é bem claro aqui. Paulo, no versículo 14, está dizendo, está vendo tudo isso aí? Eu quero longe de mim. Eu quero distância. Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Esse orgulho de números. Este orgulho ou medo de ter perseguição por causa de Cristo, que eles têm medo, eles querem se gloriar na circuncisão. Distância eu quero disso. Agora, tem outra coisa que eu me orgulho. Tem outra coisa que eu quero toda a minha vida viver me gloriando. É o versículo 14. Ele está dizendo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, meus amados irmãos. E não está falando de uma pecinha que alguém usa como um crucifixo, mas é da obra de Cristo. Ele está dizendo a maior glória para a minha vida, o que me traz satisfação, o que me traz orgulho, que eu era um pecador miserável, que eu era um perseguidor da igreja, pior dos pecadores, que eu estava morto em delito e pecados, que não havia salvação para mim, eu era filho da ira, eu era guiado pela carne, eu era guiado pelo desejo da carne e da mente, estava em trevas, escravo no pecado, mas Cristo, no caminho de Damasco, mudou a história de Paulo. E ele foi regenerado, feito nova criação. Então, quando ele olha para a obra do Senhor Jesus Cristo, ele se gloria. E nós, como igreja, o que é que leva-nos a nos gloriar? O que é que ocupa o meu e o seu coração? Os falsos mestres tinham coisas do rito judaico da velha aliança. E Paulo está dizendo, eu estou me gloriando na nova aliança. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. E ele diz uma coisa interessante, irmãos. Ele já havia dito que a sua carne estava crucificado com Cristo, mas agora ele está dizendo pela qual o mundo está crucificado para mim. Não é o mundo no sentido literal, praia, terra. É o mundo no sentido do sistema, do mundo anticristão, do mundo que se levanta com sua política e suas ideias contrárias à mensagem do Evangelho, contrárias a Deus. E os prazeres mundanos e as coisas desta vida que o afastam de Deus, que alimentam sua carne, ele está dizendo, esta obra da cruz, o mundo está crucificado para mim. É como se o mundo estivesse bem longe e crucificado lá. E ele também está crucificado para
o mundo. Então perceba, a glória deste servo do Senhor é na cruz de Cristo. A cruz é o único motivo do orgulho para o cristão, pois nela o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Os nossos valores são de outro mundo. As nossas verdades são de outro mundo. A nossa esperança está em outro mundo. Os novos céus e nova terra. Mas para entrar no novo céu, na nova terra, Paulo está dizendo que deve ser nova criatura. Nova, literalmente, no original, nova criação. A fé é importante nesse aspecto. A nova criação é a marca verdadeira do povo de Deus. Não esses ritos externos, não os ritos judaicos. Então perceba, irmãos, qual é a sua identidade. O que é que leva a gloriar? Os judeus diziam, não para a cruz. Hoje, o islamismo também negam a cruz. Negam a crucificação, os islâmicos. Eles têm Jesus, que eles chamam de Isla, e eles dizem o seguinte, Isla não foi crucificado. Ele conseguiu alguém parecido com ele para ir para a cruz. E enganou os homens e subiu aos céus. Mas outro, como um sósia, foi que foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado. Eles odeiam a história da crucificação de Cristo, porque ele diz que é uma religião que nasceu em mentiras. O islamismo odeia a cruz de Cristo. O islamismo odeia a cruz de Cristo. E outras religiões também. Quantas pessoas são perseguidas no mundo, né? Por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 15 em diante, ele vai dizer, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Enquanto alguns se gloriavam dizendo, veja, eu sou circuncidado. E outros diziam, eu não caí nessa, eu não fui circuncidado. Então, será que eu tenho alguma coisa de aceitação diante de Deus? Paulo está dizendo, nem quem circuncidou e nem quem praticou a circuncisão tem alguma coisa. O que tem a ver diante de Deus, ele vai deixar bem claro aqui agora, é ser nova criatura, é ser nova criação. É o versículo 15. Por isso que a glória do cristão está na cruz, é o tema, e na nova criação. Porque é uma obra que vem do Senhor Jesus Cristo para a vida do cristão. Ser nova criatura é estar nesta renovação do segundo Adão, que está restaurando todas as coisas, até ter novos céus e nova terra, que também serão restaurados. O primeiro Adão é um mundo caído, é uma natureza que geme, mas no segundo Adão, ele está restaurando todas as coisas com a sua nova criação. E esta nova criação, não fique esperando descer dos céus, que nova criação! Ele já começou nesta terra, através da vida da igreja. Da minha vida e da sua vida, nós somos nova criatura, estamos já nesse plano glorioso da obra do Filho do Homem, que nasceu da mulher, vindo sob a lei. Então ele vai dizer, esta é a verdade. O versículo 16 ele vai dizer, e a todos que andarem de conformidade com esta regra, e não com a regra da lei, nada dessas questões da circuncisão, paz. Palavra hebraica, shalom. Havia judeus naquela igreja. Se vocês querem andar na nova do evangelho, nas boas novas, no trilho da salvação, do ser nova criatura, a paz para vocês. É o shalom no hebraico. A misericórdia para vocês. Que esta regra, se andarem, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Primeira vez que ele usa a expressão aqui, Israel de Deus. Porque enquanto uns estavam dizendo, nós somos os verdadeiros Israel de Deus, Paulo está dizendo, ser parte do povo de Deus, na nova aliança, na antiga aliança, em toda a história da igreja, é ser nova criatura pela obra de Cristo, efetivada pelo Espírito Santo no coração do pecador que se arrepende ao ouvir a pregação do Evangelho. Então Paulo está dizendo, vocês todos são Israel de Deus. Ele poderia terminar essa carta com bastante reclamação, puxando a orelha, bastante exortação, mas já passou essa parte. Ele está resumindo e está dizendo para aquela igreja, dizendo, olha, se você foi alcançado
pela obra de Cristo e transformado em uma nova criatura, a paz e misericórdia sobre a sua vida, sobre todos. E você não se preocupe, você é Israel de Deus. Então, hoje nós podemos dizer, nós somos também Israel de Deus. É o que diz o versículo de número 16. É importante ter em mente esta verdade. Nós somos Israel de Deus. E agora, no versículo 13, 17, ele vai falar de que pertence a Cristo. Há uma ligação profunda com Cristo. Porque Cristo teve as suas feridas. Cristo foi ferido pelos nossos pecados. E Paulo vai falar que também carregou em seu corpo as marcas, os estigmas, as marcas de Jesus. Versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Já está chegando no finalzinho. Ele está dizendo assim, olha, acabou-se. Ninguém venha mais perturbar a minha mente nesse aspecto. Ninguém venha mais me informar de problemas na igreja com os judaizantes. Ninguém mais me moleste, a palavra molestar aqui, ninguém mais me perturbe. Quanto ao mais, seja o que for, ninguém mais me moleste. Ou seja, não vai existir uma outra carta. Por exemplo, segundo aos Gálatas. Tudo que foi necessário falar para vocês, que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras, basta, é suficiente. Então não venham trazer perturbações quanto a qualquer outro assunto. E ele diz, o motivo disso, porque ele vive como nova criatura. Veja, os judaizantes não queriam a mensagem da cruz porque vinha perseguição. Mas Paulo está dizendo aqui, eu me glorio na cruz e não é um gloriar-se na teoria. Eu tenho cicatrizes. Eu tenho cicatrizes. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Versículo 17. E a gente pode pensar, e Paulo sofreu pelo Evangelho? Sofreu, meu irmão. Sofreu sim. Abra, por exemplo, vamos dar uma lida básica, rápida, em 2 Coríntios. Veja a verdade do que ele afirma aqui em Gálatas. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, veja o versículo 23 em diante. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 28. Perceba essas marcas do sofrimento pelo Evangelho, pelo verdadeiro Evangelho. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, porque havia açoites que contavam 40 menos 1. E chegou certo momento que as pessoas davam açoite nele sem contar, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Era para receber 40 açoites, mas os judeus eram tão zelosos da lei que diziam assim, se a gente errar, vamos dar 39? A gente conta até 39. Então contavam até 39, para ser tão zeloso a lei, para não passar de 40. E ele diz, eu recebi 5 vezes essa pisa de açoites, 40 menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes o barco afundou. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, à deriva, e o mar bem forte. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos. Vem cá, apóstolo, homem de Deus, falsos irmãos, sofri com isso também. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, virando noites,
muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então é isso que este servo do Senhor pode dizer aqui em Gálatas, sem medo de errar, que trago no corpo as marcas de Jesus. Então, meus irmãos, é importante ter em mente isto. A cruz traz sofrimento. Nós temos diversos lugares no mundo que o evangelho ele é proibido. Para se abrir igreja na China, é necessário pedir autorização ao governo, e o governo deve supervisionar tudo. E tudo que está online, o governo ele faz o check-up. E se houver igrejas clandestinas, escondidas, se for pego, é preso. Paga multas altíssimas. Existem grupos de irmãos que se reúnem, de igrejas reformadas, que se reúnem na China, escondidos, por causa da perseguição. Inclusive, eu tive um professor que estava indo dar aula do seminário aqui, de João Calvino, que ele é canadense, dar aula na China, escondido, para formar pastores. Na Coreia do Norte, é proibido entrar a Bíblia. Se alguém for pego com a Bíblia na Coreia do Norte, ou prisão perpétua, ou execução. A Coreia do Sul, como é uma igreja cristã, e é mais aberta ao evangelho, eles pegam garrafinhas de plástico e abrem e colocam dentro, rasga uma página do Salmo, digamos, Salmo 23, e colocam ali dentro, e fecham, e colocam no rio. E ficam orando, Senhor, faz com que a correnteza leve esta garrafinha para aquelas pessoas lá terem contato. E até cristãos escondidos pegam e lêem só o Salmo 23 durante muito tempo. Existem igrejas perseguidas nas janelas 10x40, e você pode atestar isso no site Portas Abertas, onde mais de 52 países é proibido o evangelho. Onde tem crentes que se reúnem à noite em cavernas. Onde conseguem trocar páginas da Bíblia só. Oh, faz 3 meses que eu estou só com o Salmo 23, você está com qual? Olha, eu tenho o Salmo 46, quer trocar? Fica com o Salmo 46, me dê o Salmo 23, e eu vou ler este Salmo durante mais 3 meses. Daqui a 3 meses nós nos encontramos para tocar de novo. E eles trocam e fogem, para não serem pegos. Não há Bíblia no seu idioma, é proibido. Na Arábia Saudita, se alguém for pego andando com a Bíblia no meio da rua, seus dedos são torados. O islamismo massacra e pisa mesmo nessas regiões, Afeganistão e outros lugares também. Nepal, os budistas matam muitos cristãos porque seguem a palavra de Cristo, seguem a cruz do nosso Senhor. Então perceba, irmãos, nós temos hoje Bíblia, culto, porta aberta, temos tantas coisas que Deus nos dá. E nós sabemos que a religião cristã, ela é a mais perseguida da história, porque é obra de Cristo. Cristo disse, eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. E Paulo, que foi perseguidor, agora está sendo perseguido. Então perceba, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então isso mostra que ele pertence ao Senhor, que ele é fiel a este Senhor. Viver para Cristo implica nisto. O nosso evangelho não é um evangelho de teoria, é um evangelho que nos entregamos para morrer pelo Senhor. Se nós não podemos morrer pelo Senhor, o nosso evangelho é um faz de conta, é um hobby, é uma religião de domingo. Mas se nós seguimos a Cristo, temos que estar disposto a morrer por esta verdade. Carrego em meu corpo os sinais das marcas de Cristo. Os sinais de Cristo. Que bênção, meus irmãos. Isso mostra que ele pertence ao Senhor. Por último, ele conclui dizendo, graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ele termina a carta da melhor forma possível. Já falou da paz, já falou da misericórdia sobre todos, mas nenhuma igreja sobrevive de pé se não for a graça do Senhor.
E que bênção melhor do que essa, na despedida desta carta. Então ele diz, graça de nosso Senhor. A graça que é o favor imerecido para o pecador. A graça que nos mantém de pé. A graça que Cristo disse a ele, a minha graça te basta. A graça que ele disse a Timóteo, fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Na graça que ele escreveu em Efésios, sois salvos pela graça. Mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É esta graça que é o fundamento da vida da igreja. Aqueles irmãos não precisavam da circuncisão. Aquela igreja não precisava dos ritos da velha aliança. Só precisavam se gloriar na cruz de Cristo e na graça do nosso Salvador. Esta verdade, irmãos, serve para nós também. Tenhamos Cristo como o centro da nossa vida, o centro do nosso viver, o centro da nossa glória. O que nós passamos muitas vezes é café pequeno para o que outros cristãos enfrentam em diversos países no mundo, com islamismo, budismo, hinduísmo e etc. Mas tenha Cristo como centro da sua glória. Lembre-se dessas palavras, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é este Jesus Cristo que está criando esta nova criação. Está fazendo nova criação. Ele é o agente, versículo 15, da nova criação. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas está restaurando, inaugurando esta nova realidade através da vida da igreja. Então essas coisas de circuncisão, quem faz, quem não faz, não tem valor algum, a não ser pertencer a Cristo e o ser nascido de novo. Então pense nisso. Você tem Cristo como seu Senhor. Você tem o Espírito Santo como a marca e o selo, a garantia e o penhor desta nova vida em Cristo. Então viva em lealdade a Ele, em gratidão a Ele, cada dia da sua vida. Amém.